Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é admirado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus sempre quer alimentar a nossa fé. A finalidade da palavra é fortalecer a nossa caminhada, de modo que a gente possa dar contas dessa caminhada diante das pessoas e, sobretudo, diante de Deus. Também hoje a palavra nos fala fortemente, com vistas a fortalecer a nossa fé. Nos fala, pois, dessa visita que Jesus fez à sua terra natal, juntamente com os seus discípulos, e que, estando lá na sinagoga, o escutavam fazer uma boa homilia, e então suscitou aquela admiração entre as pessoas. Sabiam quem era Jesus. Era de lá, de Nazaré, uma aldeia que não era muito conhecida e que, na certa, devia ter produzido algumas pessoas que não honravam aquela terra, a tal ponto que alguém pergunta: é possível vir coisa boa de Nazaré? Então, por isso é que eles fazem esta série de perguntas. Olhem só, se vocês prestam atenção, irmãos e irmãs, não são perguntas com vontade de saber. Não são perguntas, a gente diz, filosóficas, ou seja, que busque de fato informações, o saber quem é aquele jovem, mais do que inteligente. Não. As perguntas que eles fazem têm gosto de ironia. Estão abismados, mas assim, quase que espantados e fazendo uma crítica, como quando a gente então vê alguma novidade em alguma pessoa conhecida, ou da nossa comunidade, ou lá do nosso interior, que a gente se abisma, não é isso? Quem é já este? É mais ou menos assim que eles estão fazendo essas perguntas. Não são perguntas com vontade de conhecer Jesus, a sua doutrina, o seu pensamento, para depois o seguirem, para depois encarnarem em suas vidas o seu ensinamento divino. São perguntas com gosto de descrença. Tipo, não vamos seguir esse aí porque ele é aqui do meio de nós. Ele é um como nós outros.
De modo que então não há uma evolução com tais perguntas, a tal ponto que Jesus mesmo os critica. Eu estou sabendo que nenhum profeta é mesmo admirado, estimado, é bem recebido em sua terra. Já sabia disso, mas tenho que realizar o meu trabalho, de modo que ninguém diga que eu não anunciei. Assim responde Jesus. E diz que somente alguns poucos pegaram assim uma rebarba das maravilhas que, no entanto, Jesus tinha para lhes conceder. Curou apenas alguns doentes, não pôde fazer milagre algum, e admirou-se da falta de fé daquela gente. Meus irmãos e irmãs, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que fazer a aplicação da palavra à nossa realidade. O Papa Francisco fala disso na sua carta sobre a alegria. Sempre se soube que a palavra ilumina a realidade de hoje e que a realidade de hoje ajuda a entender a palavra eterna. Ou seja, nós também temos que aproveitar aquilo que a palavra tem para o nosso hoje. Hoje precisamos ser iluminados pela palavra. Essa verdade, ou seja, de que os discípulos de Jesus faziam perguntas, mas não seguiam Jesus, também se encontra em nossos dias. Quantas vezes até a gente pode ter vontade de conhece a Bíblia, e puxa aí uma narração da Bíblia que a pessoa sabe contar tudinho, até em pormenores. Pode ser que a gente até conheça o catecismo da Igreja Católica, já tenhamos feito a Escola Nazarena da Fé, ou tantas outras escolas da fé que tem em nossas paróquias. Já fizemos todos os cursos da Bíblia, já se frequentou todos os cursos da Irmã-Teia, já se sabe de cor e salteado aquilo tudo. E daí? E o que é que isso tem a ver com a nossa vida? Em que nós nos tornamos melhores? Em que isso provocou a nossa conversão? Assim, nós também devemos entender que a palavra de Deus hoje precisa ser acolhida por nós, possa produzir os seus frutos dentro de nós. Vamos então, meus irmãos e irmãs, também prestar atenção para a leitura da carta aos Hebreus que estamos fazendo nesses dias, em que é dito que ninguém de nós recuse a graça, nenhum de nós possa desprezar as bênçãos, os impulsos divinos, as moções do Espírito que Deus suscita em nós, sobretudo aquela que nos convida ao bem. É dito então, e que não deixemos crescer no meio de nós raiz venenosa, é dito aqui. Tudo isso para termos cuidado com a nossa caminhada de fé, de modo que então esta atenção, este cuidado no acolhimento da palavra de Deus, do ensinamento de Jesus, possa produzir os seus frutos. Ninguém dá aquilo que não tem, e a gente só transborda aquilo que tem em nós. Pode ser coisas malvadas, maldosas, pode ser coisas edificantes, coisas que nos salvam. Vamos nos abastecer da palavra de Deus para podermos transbordar coisas boas. Um instante de silêncio para a nossa interiorização.